começando a nossa live de hoje. Olha lá. E a mina chegou gigante, cheia dos esquemas. Um moleque apaixonado e ela toda vem ele queria um amor, ela só Reinaldo. tinha pena. Ali. Enquanto ele dormia, mal ele sabia que lá no pé da areia outro chama de sereia. Essa menina solta. Por quê? Essa menina Rafa. solta. Enquanto Sérgio, entra no aviãozinho, gente. Vai chamando. Chama as pessoas para participarem da nossa live. vai ter que superar. Sabe por quê? Hoje é dia de mulheres que inspiram, de mulheres foda. Sabe por quê? Porque elas são felizes, otimistas, determinadas e abundantes. Olha lá. Ó. Se liga na chamada. Entra no aviãozinho e vai chamando. Chama as pessoas para participarem aí conosco. Vem. Isso. Ai, gente. Compartilha, porque o assunto é muito bom hoje. Olha lá. Carol. Karin. A nossa mulher inspiradora de ontem, Carlinhos. Olha lá. O que ele fazia? Vamos lá. Todo mundo de casa. 1, 2, 3 e... Vai ter que superar, gente. Ó. Aê. Andressa. Beijo. Vamos entrando, gente. Sabe por quê? A Carol tá aí. Carol, doutora Carol, pede pra entrar, que eu tô te esperando. Fica ali. Opa, vamos ver se ela tá aqui com a gente já. Essa menina solta. Vamos ver se a nossa doutora está aqui conosco. Carol! Tá maravilhosa! Gente, o que é isso? Que escândalo, doutora! O que é isso? Imagina! É pra acabar com a pessoa aqui? Imagina! O que é isso? Essa mulher é foda mesmo, gente. Olha o que é isso, ó. Tinha que me arrumar, né, gente? Ela que me ensinou a fazer biquinho, viu? Ó, né, Carol? Ó, isso mesmo. maravilhosa, deslumbrante. Minha querida, em primeiro lugar, gratidão por você ter aceitado o meu convite, porque você realmente é uma mulher que inspira. Você é uma mulher foda, porque você é feliz, otimista, determinada e muito, né, doutora? Determinada e abundante. Então, assim, muita gratidão por você estar aqui conosco, fazendo a diferença na vida dessas pessoas. E nós vamos iniciar essa live de hoje, que eu queria que você falasse assim, ó, quem é essa mulher maravilhosa, extraordinária, chique, linda? Olha só o que é isso, meu Deus. Plena. Quem é a doutora Ana Carolina Cap? Você tá me ouvindo bem? Diz aí pra gente. Você tá me ouvindo bem? Eu tô. Você tá, eu acho que um pouquinho baixo, né? Ela tá um pouquinho baixo. Peraí. Só um pouquinho baixo você tá. Aí. Peraí. Agora melhorou? Melhorou. Tá. Tamara. Bom. Gente, só gente linda nessa live, maravilhosa. É verdade. Chama mais, gente. Já vi vários amigos meus. De hoje é importantíssima, gente. Sem dúvida, viu? Sem dúvida. Vamos lá. É tão difícil falar da gente, né? Mulher maravilhosa. É difícil falar da gente, né? Mais fácil falar do outro, né? Bom, olha, eu sou uma apaixonada pela minha profissão. Acho que quem é meu paciente, quem é meu amigo, sabe disso. Quanto eu acho que é um dom. Acho que eu nasci para isso. Eu não me vejo, não me imagino fazendo outra coisa. Sou uma otimista incurável, até quando as coisas estão indo muito mal, eu tendo a ver o lado bom das coisas, das pessoas. Acho que eu beiro um pouquinho ingênua, mas
Eu acho que a gente está passando por um momento tão difícil, né, Lu? Eu acho que é um momento de ressignificação, é um momento de a gente tá longe das pessoas que a gente ama e ao mesmo tempo eu me pego tão perto delas, sabe? Então é maravilhoso quando a gente consegue passar por isso e acredito de verdade que a gente vai tirar de tudo que está acontecendo uma lição boa, sabe? Uma experiência boa, as coisas que realmente valem a pena, eu acho que agora elas são muito mais evidentes, né? As pessoas, eu não sou muito a favor disso, de tipo, veja quem esteve com você, quem te ligou enquanto você estava na pandemia, porque eu acho que cada um trava a sua própria luta, né? A gente não sabe o que passa na vida dos outros. Nesse período, né? A gente não sabe as batalhas que o outro enfrenta. Então, eu não sou muito a favor disso, mas eu acho que daqui para frente... Ai, Lu, um beijo! Eu acho que daqui para frente a gente vai ter mais noção de não só avaliar amizades, relacionamentos, o trabalho, mas eu acho que também a gente valorizar os pequenos momentos, né? Você poder sair para tomar um café com uma pessoa, você poder dar um abraço. Eu sou odontopediatra. Oi, Lu! Eu sou odontopediatra, então, assim, para mim é muito difícil não beijar, não abraçar. Eu acho que as crianças também estão sofrendo com isso. Eu trabalho em várias escolas do Ipiranga, eu faço essa atividade de Dente Contente, né, que é um projeto social para Qual o tentar nome do trazer projeto, Cá, para a gente Dente conhecer? Contente. Dente Dente Contente. Contente, Gente, legal. Na verdade, esse projeto ele começou com uma iniciativa em escolas do estado, né, escolas públicas, para a gente tentar trazer um pouco mais de conscientização, não só para a mãe, para a professora, mas para as próprias crianças, né? Sim. E aí começou a dar muito certo. Eu comecei através de uma amiga também, odontopediatra, conheci algumas escolas no Ipiranga e os pais acabaram adorando. Eu acabo tendo um relacionamento muito próximo com eles. Quem é meu paciente sabe que o meu número, quem atende, quem marca, quem faz tudo sou eu. Então, eu tenho esse relacionamento bem próximo com os meus pacientes. E eu acho que isso é muito importante. E aí esse projeto ele veio, na verdade, para consolidar um relacionamento que eu já tenho no consultório. Você é minha paciente também, você sabe disso. Um relacionamento que eu já tenho com os meus pacientes. E é muito legal você ter isso com pessoas estranhas que podem ser que nem vão ser meus pacientes, mas que você consegue ter uma troca, sabe? Então, esse projeto é muito legal, deu muito certo e eu tô sentindo muita falta porque ele é físico, né? Eu vou nas escolas, eu faço as palestras, eu falo com as mães. Então, eu estou sentindo muita falta disso, mas eu tenho certeza que daqui para frente as coisas vão ser... Quem é bom vai ficar ainda melhor. Eu acho que esse é o ponto, né? Esse é o foco, né? Exatamente. Esse distanciamento, né, que a gente fala, né? Esse isolamento, ele só veio para melhorar as coisas, né? As pessoas, é o que eu sempre falo, você tem que ver não apenas o lado negativo, mas o que isso traz de positivo para todos nós. O que nós temos que aprender, qual é o aprendizado que nós temos que ter nesse momento. É e verdade. assim, para vocês verem, ó, doutora Carol, ela cuida de crianças. Isso. Eu faço especialização, né, de odontopediatria. A minha primeira especialidade é face, né? Então eu sempre trabalhei com estética facial. Mas eu atendo clínica geral adulto também, porque você acaba atendendo as crianças e aí você acaba criando um vínculo com a família, e aí a mãe gosta, quer passar com você. Por atender criança, você acaba tendo uma mão um pouquinho mais leve. Então, para quem tem medo de dentista, é um ambiente mais lúdico, né? A gente tenta, claro, sempre mostrando para a criança que ela não está indo passear, né? Ela está indo cuidar de saúde. Então, mas é um ambiente mais lúdico, é um ambiente mais leve. Quem é meu paciente, quem é meu amigo, sabe que eu sou muito brincalhona, eu tiro muito sarro, eu tô sempre dando risada. Então, eu acho que o ambiente favorece também.
E aí você acaba atendendo a família. Mas de especialidade, faço odontopediatria. E entrando no nosso tema de hoje, cara, Uhum, o que impactou a uhum. saúde, né, bucal hoje para essas pessoas, porque a pandemia, porque todo mundo ficou com medo, né? Sem dúvida, As pessoas sem ficaram com dúvida. medo de tudo, né? Inclusive de sair de casa, de cuidar da própria saúde física, que é muito Uhum. importante, que foi deixado bem claro. Não é para você isolar a sua saúde. Pelo contrário, Exatamente, né? O isolamento exatamente, é social, gente. É exatamente. Assim, você evitar de estar num ambiente global, aglomeração de pessoas. Agora, para que você cuide da sua saúde física, existia diversos tipos de precauções. Por exemplo, se você tem cardiologista, a gente não é para deixar de ir ao médico. Se você tem ginecologista, se você tem dentista, não é para você deixar de ir. Mas você tem sim as precauções necessárias para que você vá. Agora, um dos fatores principais que nós vimos muito, até eu falei com a Carol, porque a live para mim era muito importante, e eu falei, Carol, eu quero você, eu quero. Porque a saúde bucal, que é o que todo mundo está dizendo sobre a contaminação, sim, sim, eu né? acho assim. Então é isso daí que É, ela vai explicar para vocês, gente. Ó, dúvidas? Coloquem aí que eu estou anotando e a doutora está aqui para tirar dúvidas que vocês tenham com relação à saúde bucal nesta pandemia. Manda aí. exatamente. O que eu acho, assim, que é bem importante a gente começar falando, eu brinquei até com você, né, Luca? Eu fiz até um roteirinho, porque como boa capricorniana, né, eu faço planilha para tudo. Capricorniana com ascendente em aquário. Então, amigos, minha lua é virgem. Ai, gente, pelo amor de Deus. Vocês Então, querem mais assim, alguma coisa? Não, não, né? acho que eu sou o quê? Eu sou meio arrumada, eu sou meio metódica. Então, eu, na verdade, eu acho que é muito importante a gente começar falando o seguinte: o isolamento, a gente sabe a gravidade da doença, é uma doença ainda muito desconhecida frente a cura, tratamento, tudo isso. Então, é claro que a gente sabe que não é para abusar, né? Ninguém tá falando para, vamos voltar a ir ao dentista normalmente, vamos voltar a ir ao shopping, ao cinema, não é nada disso. Eu acho que o ponto é o seguinte, a gente até, o CFO, né, que é o Conselho Federal de Odontologia, ele mudou os protocolos e e abriu uma portaria de atendimento para indicar para o dentista qual é a melhor forma, o que é para fazer, o que não é para fazer, enfim. Então, eu acho que é importante a gente começar falando duas coisas. Primeira coisa, saúde bucal é saúde geral. Então, assim, você não consegue falar de saúde se você não tiver com a boca em ordem, né? A gente vive, infelizmente, uma realidade, e eu digo isso porque 50% quase da população brasileira não tem acesso à odontologia. Então, isso é um índice alarmante, assustador, sabe? Então, assim, a primeira coisa que eu gosto de falar é: saúde geral é saúde bucal também. Então, isso é muito importante. Primordial, né, cara? Primordial, tá? Segunda coisa, eu fiquei um pouco assustada nesse período de pandemia, que eu tenho lido algumas coisas do tipo: mudamos nosso protocolo de atendimento. Não necessariamente a odontologia, porque o dentista tende a ser bem regradinho nesse sentido de biossegurança, né? Até porque o risco de contaminação cruzada, ele é tão grande para o paciente quanto para o dentista, né? Porque a gente fica muito perto. Muito perto. Então, o que eu acho bem importante a gente falar é que protocolos de biossegurança, eles não podem ser adicionados agora, né? Eu acho que protocolos de biossegurança, eles precisam ser seguidos sempre. A gente lida com saúde. Eu não tenho condições de atender um paciente se meu material não estiver esterilizado. Eu não tenho condições de atender um paciente se a minha sala não estiver limpa, né? Não, e detalhe, Carol, então, assim... é assim, ó, a gente entra no consultório dela, ela termina de atender, por exemplo, gente, você aguarde.
Porque antes mesmo da pandemia, a doutora Carol, ela esteriliza tudo, inclusive a sala. Vocês não têm noção. E quem não conhece, conheça depois no link, eu vou colocar aí, conheça, porque ela sempre teve os protocolos de segurança, que é o que ela está falando. Não é agora, gente. Não, É não. sempre. É sempre. Assim, eu sou muito chata e os meus amigos brincam que eles não sabem como eu virei dentista, porque eu sou a rainha do nojo, sabe? Eu tenho nojo de tudo, eu tenho pavor de pegar doença, é difícil para mim, viu? E então, assim, em época de pandemia, eu fiquei pior ainda. Meus colegas no consultório, eles falam para mim: Ana, pelo amor de Deus, deixa o paciente sair da sala para você começar a jogar álcool nas coisas, fica chato. Mas é isso, assim. Eu sou muito chata. Então, claro, como eu te falei, alguns protocolos agora mudaram. Então, no momento que a gente vai fazer o agendamento do paciente, tem um questionário a ser respondido, tem um questionário dizendo para dizer para a gente, eu tive dor de garganta, eu tive febre. Então, claro que algumas coisas elas foram acrescentadas. E eu duvido que elas vão embora quando a pandemia acabar. Então, por exemplo, no consultório eu sempre tive o hábito de usar Propé, que é o protetor de pé. Agora a gente tem um tapete, que é um tapete que está super na moda, todo mundo sabe, que você pisa de um lado, seca do outro, para poder tentar minimamente limpar aí qualquer vestígio de sujeira que venha da rua. Então, agora, como eu tenho feito, eu tenho marcado, eu já sou uma pessoa que eu gosto de fazer as coisas devagar. Então, eu já marco o paciente com um intervalo maior, mas agora esse intervalo ele tá maior ainda, porque eu não quero aglomeração na recepção, eu não quero aglomeração, encontro entre os pacientes, eu acho que isso não é legal. Então, eu sempre tenho pedido, se você se atrasar, tudo bem, a gente dá um jeito, se o atraso não for muito grande, mas se você puder não se adiantar, melhor ainda, porque você não fica exposto aguardando, né? Então, eu acho que esses protocolos são bons para que a gente também se previna de ter a doença, né? Do paciente pegar a doença. Mas protocolos de esterilização, de limpeza, eu acho que isso são protocolos que eles não vão e nunca deveriam ter ido embora do consultório, né? Agora, atualmente, por exemplo, eu tenho atendido, meu paciente sabe, eu tenho usado 2 máscaras, tenho usado face shield, eu não tenho, né, trabalhado de roupa, tenho trabalhado de scrub ou de jaleco, para não correr o risco de trazer essa sujeira para minha casa quando eventualmente eu não consigo, não deu tempo de sair rápido, não peguei algum scrub, alguma coisa do tipo. Antes de entrar em casa, minha roupa fica para fora, sabe? Porque a gente não sabe o quanto esse vírus é maligno, né? O quanto essa mutação ele pode sofrer para o bem ou para o mal. Então, assim, é preciso ter cuidado. Mas o que eu acho mais importante a gente falar, Lu, é o seguinte: principalmente, eu acho que adulto também, mas principalmente odontopediatria. A gente avalia a criança pelo risco, né? Então, assim, se é uma criança que ela tem um risco muito grande de ter cárie, não dá para ela não ir ao dentista. Por mais que a mãe queira mantê-la em casa, entendeu? É muito difícil. Por quê? Porque é uma criança que vai piorar. Entendeu? Sim. Então, assim, é muito importante que exista essa ciência de que saúde bucal é uma doença crônica, é uma doença progressiva, ela não para. Então, você precisa remover para ela não vir mais, né? Então, assim, até achei uma pergunta super interessante. Outro dia eu abri uma caixinha de enquete aqui no Insta. E aí, uns amigos perguntaram, assim, uma paciente fez várias perguntas, e uma dessas perguntas foi a seguinte: doutora, eu levo meu filho ao odontopediatra desde sempre, e ele segue tendo cárie. Qual é o problema? A minha resposta é muito simples. O problema é, com certeza, uma higiene deficiente e, com certeza, uma dieta inapropriada, né? Então, assim, não é o odontopediatra, entendeu? Então, ele pode ir toda semana. Se ele não escovar o dente, se ele não passar fio dental, se ele tiver uma dieta rica em gordura... Não vai adiantar. Entendeu? Então, assim, o que eu tenho tentado, pelo menos nessa pandemia,
orientar os meus pacientes é que, claro, a gente sabe que o que é eletivo pode ficar para depois, né? Mas o que não é eletivo não pode ser deixado de lado. Eu me questiono muito o seguinte: a criança não pode ir ao odontopediatra, mas ela pode ir no supermercado. Né? Entendeu? Então, assim, a criança ela não pode ir ao odontopediatra, mas ela pode brincar com o amiguinho, porque é só um. Sim. Entendeu? Então, assim, isso é muito sério. Eu tenho tratado, o que eu te falei no início, saúde bucal, hoje no Brasil, a gente já trata como um tema supérfluo. As pessoas não entendem como um cuidado, é um custo, é um gasto. Então, a gente corta, gasto a gente corta. Entendeu? Então, assim, eu tenho tentado, obviamente, mudar essa realidade. A gente sair, pelo menos eu vejo muitos colegas fazendo isso. Sair de uma odontologia restauradora para uma odontologia preventiva. Então, eu brinco que financeiramente não é o sonho do dentista, mas do odontopediatra é o paciente ir para o consultório só para fazer limpeza. Faz limpeza, flúor e acabou, sabe? Não ter uma cárie para fazer, não ter um canal para tratar. Então, assim, isso se aplica nos adultos também. Não é só na criança. Se a gente cuida de crianças, hoje a gente vai ter adultos muito mais saudáveis. Com né? certeza, né, cara? Com certeza. Aí tem algumas perguntinhas aí para você. Oba. Como tem sido para os profissionais da saúde essa fase, principalmente para vocês, né, dentistas? Como que tem afetado a pandemia para vocês? Porque é uma preocupação muito grande, né? Com relação principalmente às pessoas, porque o Carlinhos, a gente vai dar risada, mas ele falou uma coisa bem séria, engraçada, mas ao mesmo tempo séria, né? A gente presta atenção, as pessoas já não tinham o hábito de cuidar da sua saúde bucal. Passou a pandemia, estamos na pandemia, piorou, gente. Piorou, porque pensa nas pessoas acordando e ficando o dia inteiro de pijama, o dia inteiro sem pentear o cabelo, o dia inteiro sem escovar o dente. Meu Deus. Pensa nisso, gente. Aí o Carlinhos colocou que vai chover banguela no consultório aí da doutora. Eu espero que não. Por conta da pandemia que vai causar não apenas uma pandemia, vai causar um caos imenso aí na saúde bucal da população. Então, assim, as pessoas elas têm que entender que às vezes não estar no consultório não é deixar de fazer a sua higiene bucal, né, Carol? Sem Né, dúvida. doutora? Sem Então, assim, dúvida. Eu acho os que profissionais, como impactou isso? Tá. Eu vou responder por mim, tá, Lu? Mas eu vejo assim, claro que todo profissional que é liberal, que é autônomo, sofreu muito com isso, né? Eu acho que seria hipocrisia da nossa parte falar que nada mudou, né? Não. Então, assim, eu acho que isso é o mais difícil, porque como eu te falei, odontologia já é tratado como supérfluo. Em cenário de pandemia, isso fica pior ainda, porque Pior é o ainda. que eu te falei, a galera acaba usando essa desculpa para não ir mais ainda. E é claro que a gente sabe que em muitos casos não é uma desculpa, mas assim, eu tenho paciente, por exemplo, eu tenho paciente com fibrose cística, então não pode sair de casa. Eu tenho paciente que já, sei lá, bronquite asmática, não pode sair de casa, diabético, hipertenso. Então, tudo isso a gente entende. Mas eu acho que para o profissional liberal é muito complicado. Porque, querendo ou não, exceto para aqueles que têm uma clínica e pessoas trabalhando para si, né? Eu acho que ainda menos ruim, sabe? Mas eu acho que para o profissional liberal que trabalha sozinho, como eu acho que isso é muito difícil, sabe? Porque cai tudo, né, Lucy? Cai faturamento, as contas continuam, cai atendimento, você acaba se apegando nas urgências, entendeu? E a gente sabe que dor de dente não para.
sabe? Então, eu imagino que para todo profissional de saúde, principalmente os que são especialistas, que não trabalham tanto com a clínica geral, porque eu ainda trabalho com a clínica geral. Então, eu faço canal, o paciente está com dor de dente, pode ir em consultório, o paciente está com algum problema de gengiva que não precise de um especialista, eu ainda atendo. Então, assim, eu ainda tenho essa facilidade de trabalhar com a clínica geral. Mas a gente sabe que tem muitos profissionais específicos, entendeu? Então, assim, por exemplo, o específico da estética. A estética parou. Parou, gente. Entendeu? Então, assim, é muito complicado, sabe? Eu acho que todo mundo tá passando por esse momento de revisão de dinheiro, revisão de gastos, revisão de custo também, porque não é só gasto, né? A gente tem um custo fixo, né? Então, aluguel, água, luz, telefone, funcionário, secretária. E, assim, outras pessoas também dependem da gente, né? Então, é difícil. Com certeza. Você sabe que você falou uma coisa bem interessante. Essa semana eu encontrei com uma amiga que o filho utiliza aparelho. E nesses, olha só, gente, ó a cara da doutora, já assistiu a picada. Ela já sentiu o que eu ia falar. Já sei o que vem. E tipo assim, né? A hora que não apertou, não fez manutenção, não fez nada. E aí, doutora? Como ficou esses dentinhos nesses 120 dias que não fez nada nesse aparelho? Porque eu sei que deve ter, vamos contar aqui, né? Um monte de gente aí do outro lado, né, doutora? Mas não vamos falar, né? Mas deve ter um monte de crianças, adultos, que estão com o aparelhinho, ó, não servindo para nada. Porque não fez a manutenção adequada, não passou regularmente no seu dentista, com medo, né? Ou até por falta de orientação do próprio dentista. Então, diz aí pra gente, doutora Carol, como que fica essas pessoas nesses 120 dias com o aparelhinho que não serviu para nada? Olha, isso é muito difícil, assim. É o que eu costumo dizer. Tem algumas coisas que a gente pode deixar para depois, né? Mas o Dr. Matheus, ele acabou de falar uma coisa que é muito real, assim. A dificuldade, o aparelho é um obstáculo para higiene. Então, você imagina um paciente que não está fazendo a manutenção, quiçá não está nem escovando, você imagina a condição desses dentes. Então, assim, é muito importante a gente dizer que aparelho, gente, só funciona se for contínuo. Entenderam? Senão não tem motivo para você usar. Se você não vai fazer a manutenção, se você não pode ter o cuidado de o móvel, por exemplo. Eu falo isso porque eu já usei aparelho móvel e várias vezes minha mãe ficava super brava. Várias vezes eu joguei o aparelho móvel fora, porque eu esquecia, ficava na bandeja do McDonald's, ficava na bandeja do shopping. Enrola no papel, né? Então, assim, gente, pelo amor de Deus, o aparelho ele só vai dar certo se você usar, se você fizer a manutenção, por exemplo, no fixo. Então, não dá para deixar para depois, né? O aparelho, fora que, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas como dentista, é a minha realidade. Vocês lembram daquela famosa aparelho de mentira? Daquela famosa historinha de que a gente comprava a borrachinha no camelô e aí eles instalavam um aparelho fake. Gente, o aparelho que na boca ele está inutilizado, ele vai começar a causar prejuízos. Porque ele não está cumprindo a função dele. Então, um aparelho que ele é próprio para você, que foi o dentista que instalou, mas você não está fazendo a manutenção e o cuidado, ele vai ter o mesmo fim. Então, assim, eu acho que, como eu falei no inicinho do vídeo, eu acho que, gente, o que é eletivo, ou seja, o que não é urgente, o que não é contínuo, o que não é tratamento crônico, alto risco, você pode deixar para depois, se você mantiver a sua saúde bucal em casa em dia. Então, passar o fio dental, que a gente sabe que quantas pessoas não passam. Escovar pelo menos 2 vezes ao dia, o ideal seriam 3, mas a gente sabe que essa pandemia desregulou horários e rotinas e tudo mais.
Mas assim, é fundamental que acompanhamentos precisam continuar sendo seguidos, né? Eu acho que isso é muito importante que fique muito claro. Não é eletivo. Não dá para Senão, esquecer. senão não adianta, gente. Presta bem, Exatamente. né? E o que pode ser atendido durante a pandemia? Pode, na verdade, assim, a odontologia, ela não foi orientada a parar. Então, eu vou Não. te dar um exemplo. Eu, particularmente, no consultório, eu falei, vou parar, sei lá, pelo menos 3, 4 dias. Nos 3 dias eu tive urgência. Então, eu não parei nenhum dia. Tenho orto para fazer, porque no consultório eu tenho uma ortodontista, inclusive ela tá aqui, a doutora Vivi. Ela atende comigo. Então, assim, são coisas que você não consegue parar. Protocolos de implante, por exemplo. Paciente que está nessa fase, pelo menos de meio e final de implante. Como é que você faz? Não dá para você deixar o paciente de provisório tanto tempo, né? Ortodontia, como eu falei, dor, qualquer tipo de infecção bucal, inchaço, incômodo, não dá para deixar para depois, né? São os famosos abscessos que a gente chama. Cárie, não dá para deixar para depois. Então, claro, a gente sabe, vai deixar para fazer um botox em outro momento, vai deixar para fazer um microagulhamento em outro momento. O que pode esperar tem sido esperado, até por parte, eu acho que grande parte dos profissionais, né? Mas o que está causando alguma injúria, algum prejuízo ao paciente, não pode parar. Olha que colocação interessante, ó. Infecção bucal é mais perigoso do que todos nós pensamos. Exatamente. Dentista também é saúde, gente. É Se isso fala mesmo. tanto em saúde e é o que a doutora falou. Não se cria protocolos reais para a nossa saúde bucal. Imagina. Só que as pessoas elas estão se esquecendo apenas de um detalhe, né, gente? Durante todo esse processo, por onde que todo mundo está dizendo que vem a transmissão? Boca. O que nós temos que usar obrigatoriamente nas ruas? Máscara. E a Exato. máscara protege o quê? Você não pode beijar, gente. Gente, é Então, assim, simples. é muito simples. Eu acho que eu sempre, como eu falei para você, saúde bucal, ela é saúde e a saúde geral começa pela boca. Qual é o principal meio de transmissão do coronavírus? Nariz, boca e olhos. Então, assim, você concorda comigo que se é um paciente, por exemplo, que já contraiu o coronavírus, que está numa fase de melhora, não vamos falar dos pacientes que estão nessa fase mais complicada de UTI, uma fase terminal. Vamos pensar num paciente que, por exemplo, assintomático. Você concorda comigo que ele está assintomático por enquanto, mas se a saúde bucal dele estiver completamente prejudicada, estiver suja, a boca está do lado da faringe, ele vai aspirar e ele pode ter uma pneumonia por aspiração? Olha, gente. Ó. Entendeu? Entenderam a importância da saúde bucal, gente? Olha só a ligação. Ó, Exatamente. vai para onde? Para respiração. Exatamente. Eu brinco que é o seguinte, olha que coisa engraçada. A gente combinou o tema e aí hoje eu falei, hoje eu fui pro consultório, voltei, fiz algumas coisinhas e aí eu comecei a botar em dia algumas revistas de saúde que eu particularmente adoro. E eu assino, quem é filiado ao APCD recebe uma revista deles. E olha o tema. Infecções endodônticas de canal e suas repercussões sistêmicas. Ou seja, eu vou dar um exemplo para vocês. No programa de rádio que eu participo, eu já falei isso. Vocês lembram daquele ator Paulo, que fazia o Seu Vavá, do Sai de Baixo? Sim. Então, você lembra que teve uma época, eu acho que foi 2015 ou 2016, que ele ficou na UTI para morrer? Sim, Acho que é verdade. Luiz Gustavo, né? O nome dele, Luiz Gustavo. Ele teve um problema no coração chamado endocardite bacteriana
por uma cárie. Um canal não tratado. Gente. Então, assim, eu te falo, você imagina um paciente que tem um problema cardíaco, com uma cárie, um canal que você não trata, pega um coronavírus. Porque até agora, a gente sabe que uma das vias mais comprometidas é a respiratória. Sim. Ok? Sabemos. Mas e o resto? E o resto? E o coração? Né? O que leva para lá, né? Estômago. A gente não sabe. Como eu Porque, falei, é uma na doença verdade, que a gente não sabe nada, né? É isso que eu falei, é uma doença que ela é muito pouco conhecida, né? Então, assim, os testes, eles são muito inconclusivos. O quanto a gente ouve de, pega uma vez, ninguém pega mais. Então, mas a gente também já leu matérias, pelo menos eu já li, dizendo que uma pessoa que já pegou, relatou que pegou de novo. Então, assim, as informações, elas são muito contraditórias, distorcidas, inconclusivas, né? Então, assim, como o impacto de saúde, ele não vai ser afetado se você tiver um problema de saúde bucal? É claro que vai. Eu vou te dar um exemplo. No consultório, a gente tem muitos pacientes que eles são denominados respiradores bucais. Então, são pacientes que não conseguem respirar pelo nariz. Seja um problema otorrinolaringológico, seja um problema de boca mesmo, tamanho de maxila, mandíbula e tal. Seja um paciente que ficou muito tempo chupeta e tem a mordida aberta, não consegue fechar por completo. Mas é um paciente que respira pela boca. Quando a gente respira, o movimento de inspirar, quando o ar entra para dentro, a gente tem esses pelinhos no nariz que eles vão filtrar. Eles têm justamente essa função de filtrar tudo que não é para entrar. E pelo menos em tese, certo? O corpo humano é perfeito. E a boca? Se você respira pela boca? O que filtra? Não filtra nada. Não filtra nada. Então, por isso a máscara é tão pedida, é tão exigida. E tem que ser mesmo. Eu acho que isso não deveria mudar. No Japão, por exemplo, as pessoas sempre tossiram aqui, né? As pessoas têm uma gripe, uma rinite alérgica, elas já saem de máscara. Por isso foi o país menos afetado. Então, assim, eu acho que algumas prevenções, elas vão permanecer, elas devem permanecer. Mas é muito importante que o paciente ele tenha noção de que quando a saúde bucal dele não está em dia, todo o resto pode desregular. Mesmo que seja um paciente com coronavírus assintomático. Olha, gente, tá vendo? E quais são os novos protocolos orientados? Existe alguma coisa que a Secretaria da Saúde orientou os dentistas a passarem para os seus pacientes? Uhum. Existe algum protocolo que você poderia deixar aqui como dica para as pessoas entenderem sobre a importância? Não, sem dúvida. Eu acho assim, alguns protocolos a gente não tinha o hábito de fazer. Pelo menos eu não tinha o álcool de passar álcool gel a cada 2 minutos. Não sei vocês, mas eu não tinha. Então, assim, esses protocolos são o uso do propel obrigatório, não só do dentista, mas para o paciente também. Uso de touca, uso de máscara, a própria recepção, um paciente por vez, para você não ter encontro de pessoas. Eu acho muito importante a desinfecção do consultório, porque eu via muita gente fazer a desinfecção de uma forma até superficial e eu me enquadro nisso, né? Porque a gente querer limpar a cadeira, querer limpar o chão, querer limpar superfícies visíveis, ok, eu acho que é um cuidado que sempre teve. Você é minha paciente, você mesma falou o quanto eu sou chata. Mas eu acho assim, aquela coisa de pulverizar o ambiente é fundamental, entendeu? Aquela coisa de você não permitir que a cadeira ela fique descoberta. Então, tudo com filminho de PVC para não deixar, passar um pano com álcool entre os pacientes para não correr o risco do paciente anterior transmitir alguma coisa para o próximo. Você desmarcar paciente
que apresentaram algum sintoma, mesmo eles dizendo que tá tudo bem, né? Eu acho que, claro, tem os assintomáticos, e aí também dá pra gente fazer milagre. Tem quem não vai falar a verdade quando você pergunta, e aí paciência, né? A gente também não tem como coordenar o bom senso das pessoas. Conscientização, né? Que é uma coisa que Exatamente. a Lu colocou aí para nós, a professora Lu. Conscientização. Esse é o respeito a si e ao próximo, né? Eu li que uma pessoa escreveu. Então, Respeito, assim, né? exatamente. Então, assim, eu acho que isso é fundamental. Por exemplo, a odontopediatria, como eu falei, tem uma grande dificuldade, porque a criança ela tem essa necessidade de chegar, de abraçar. A dentista é uma relação de confiança muito grande. A criança, não adianta a mãe gostar de mim se a criança não gostar. Então, é muito difícil você não abraçar. Isso é uma exigência, né? A gente evitar cumprimentos, abraços, beijos. Eu sou super peguenta, então é difícil para mim também, independente de estar no consultório ou não. Então, eu acho que essas portarias, que não só o CRO, mas eu acho que o bom senso das pessoas tem imposto, e deve ser imposto, são as grandes mudanças que eu tenho visto, pelo menos no meu consultório, né? E as crianças, você tem atendido mais crianças como antes ou travou de vez? Os Eu pais tenho atendido realmente bem menos. acharam, não, meu filho não precisa mais ir no dentista, tá tudo bom, tá tudo ótimo. Quando E tudo que isso não tem passar, a gente vê. né? Ele não tem, se realmente sentir dor, cair o dente, precisar de uma cirurgia, eu levo. Mas É muito triste, assim, sabe, Lu? Porque é o que eu te falei, tem sido deixado de lado. Então, eu realmente tenho atendido menos, assim, bem menos, bem menos. Eu faço atendimento a pacientes especiais, né? Então, a gente sabe que enfim, um nicho que tem que ficar em casa, que tem outras doenças, que tomam remédios contínuos. Então, a gente sabe que são pacientes que precisam desse recolhimento para poder continuar vivendo, né? Porque a gente, imagina, se uma pessoa que não tem problema de saúde nenhum chega nos estágios que a gente lê que chegam, você imagina um paciente com paralisia cerebral, né? Mas, ao mesmo tempo, são pacientes que precisam desse atendimento contínuo, precisam de aspiração, por exemplo, para poder respirar e não engasgar, precisam de limpeza dentária, precisam de flúor, precisam desse acompanhamento. Então, assim, eu tenho tentado de uma forma, claro, muito sutil, conscientizar as mães, porque quem sou eu para tentar impor alguma coisa para a mãe? Eu acho que ser mãe é o trabalho mais difícil do mundo, né? Então, assim, quem sou eu para querer ensinar alguma coisa para alguém? O máximo que eu posso fazer é falar do que eu sei, é falar do que cientificamente é comprovado, né? Então, eu tenho tentado, de uma forma muito branda, de uma forma muito sutil, trazer esses pacientes, mesmo nesse período pandêmico, né? isso é importante, porque as pessoas precisam entender a necessidade da palavra saúde. Pânico, gente, não Exatamente. resolve nada. Entrar em Exatamente. pânico, que é o que muitas pessoas entraram nessa pandemia, foi em pânico, né? Mas, na verdade, a gente não poderia deixar de viver, porque muitas pessoas travaram. E eu senti na pele, com relação a muitos clientes, casos de depressão, ansiedade. As pessoas, elas estavam com a saúde mental afetada de uma certa maneira, que esqueceram totalmente do físico. Elas passaram a viver apenas dentro dessa consistência que a gente chama saúde mental, emocionalmente destruídas. E aí o que vem acontecendo? As pessoas vêm tendo dificuldades com problemas reais de saúde. Pressão alta, enxaqueca, né? Diabetes. Diabetes. Gente, muita gente tem enxaqueca por conta dos dentes. As pessoas não sabem disso. Mas eu fui uma pessoa que eu sofria, a doutora sabe disso, eu sofria
muito de dor de cabeça. Era assim, muita, mas muita dor de cabeça, até o ponto de eu ir no neurologista, fizemos todos os exames, ele virou para mim e falou assim: vai na cirurgia, aonde eu caí na mão da Carol há alguns anos, e nós descobrimos que a minha dor de cabeça era derivado ao meu bruxismo. Olha só, enquanto eu dormia, eu sentia essa pressão, né, doutora? Ela vai explicar melhor. E essa pressão, ela fazia com que eu, durante o dia, sentisse tudo isso aqui, ó, pesar, mas não vinha dos dentes. Né? Não vinha dos dentes. Então, jamais eu imaginaria que seria os dentes. Para mim, era a cabeça, era a pressão, era a dor que, de repente... Lucy, vamos fazer os exames, vamos não sei o quê, vamos... Investigar, né, de onde vem, porque não é normal. Ter dor não é normal, né? O normal é a gente não ter dor. Vocês, olha, mas foram anos, até o momento do desenvolvimento de uma plaquinha para eu dormir. E do Botox, né, Lucy? O Botox terapêutico. Gente, ó, esse Botox não é Botox, ai, linda, maravilhosa, porque eu já Não, nasci ele pronta. É funcional. Ele é funcional. Olha só, gente, eu já nasci pronta. Esse Botox é o Botox funcional. Ele é para articulação temporomandibular. Ó, olha só, nem sabia que existia isso. Exatamente. E eu fui obrigada a fazer por conta de que eu tinha que amolecer, né, doutora? Não é isso? Exatamente. Na verdade, a gente aplica o Botox para promover o relaxamento do músculo, né? Quando você faz o ranger e o apertar, você sobrecarrega musculaturas. Essas musculaturas, elas precisam ser relaxadas. Então, quando a gente aplica o Botox aqui e aqui, o que a gente tem? A gente tem, basicamente, o músculo ele perde a função. Então, mesmo que o paciente faça muita força, ele ainda não consegue apertar. Então, assim, é muito importante. Hoje a gente tem, por conta da pandemia, a quantidade de crianças com bruxismo e apertamento aumentou numa escala, assim, absurda. E muitas vezes, quando você tem o bruxismo, obviamente você tem esse desgaste de dentes que pode gerar não só dor de dente, sensibilidade, como enxaqueca, insônia, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que entra no que a gente estava falando de urgência e o que é eletivo, né? Eu acho que não é normal a gente ter dor. Não. Se você tá com dor, tem alguma coisa errada. A gente precisa investigar. Eu, particularmente, faço quiropraxia. E quiropraxia, para quem não sabe, é só você alinhar a coluna. Alinhar a coluna, eu indico para os pacientes que têm bruxismo, que têm apertamento, alinhar a coluna. Por quê? Porque é muito comum essa falta de alinhamento, esse desgaste entre as vértebras, causar algum tipo de bruxismo, algum tipo de desgaste de ATM. Aqui uma paciente acabou de falar que ela precisou até colocar um pino por conta de bruxismo. Então, gente, é muito sério, sabe? Não dá para deixar para lá ou deixar para depois. Tudo que a gente cuida no começo, o prognóstico é muito mais favorável, né? Então, quando você deixa para depois, a tendência é que cronifique, né? Que pior ainda, uma perda, né? Pior do que cronificar é você perder, né? Função. A Maria Lúcia está perguntando aí para você, doutora. Estou com um dente que caiu e a doutora, acredito que a doutora dela, não conseguiu colar. O que fazer? Basicamente, a gente precisa avaliar, cada caso é um caso, né? Se é só um dente que soltou e você não conseguiu colar em casa, ótimo, liga para sua dentista, ela vai ter um produto próprio para dente que vai devolver esse dente para o lugar. É uma prótese que perdeu função, precisa fazer outra. Não dá para deixar para depois, porque isso vai interferir não só na estética, mas na função, no comer, no respirar, no falar. Então, isso é bem importante, tá? A tendência é que
piore. Então, sempre na boca a gente tem que pensar o seguinte: se você não cuida, a tendência sempre é piorar, no corpo todo, né? Então, vá na sua dentista, veja se ela está munida de toda biossegurança para você e para ela. E você vá munida de toda biossegurança para você e para ela. Eu acho que não dá para deixar para depois, né? Não dá para deixar para depois. O Não. importante, o que a doutora disse é importante. Se você for ao seu dentista, pergunte para ele sobre as medidas de biossegurança. Está cumprindo as medidas de segurança. Uhum. E também, ao sair de casa, tome a sua. Mas para qualquer coisa, gente. Para ir ao mercado, para ir ao médico, para ir no banco, qualquer lugar. Tome as suas medidas de segurança. Isso é importante. É cuidar de si e do próximo. É o que a Lu colocou aí. É respeito, gente. Precisamos continuar o processo de conscientização. Isso é muito importante. Então, vamos fazer o seguinte: não vamos ficar apontando o dedinho no que o outro faz, no que o outro deixa de fazer, mas vamos fazer a nossa parte. É isso. E pensando em fazer a nossa parte, a doutora, antes de começar a nossa live, ela falou para mim, que eu fiquei muito contente, que antes de chegar no final, ela gostaria de presentear as pessoas que ficaram conosco até o final da live. Exatamente. Não sei o que é, então eu também quero saber. Manda surpresa aí pra gente. Bom, as pessoas que mantiveram online na live, né, que se mantiveram online do começo ao fim, vão ganhar um descontinho nos atendimentos, né, nos agendamentos próximos. Então é só mandar mensagem que a gente vai conversar sobre descontos e tudo mais. Acho que é bem legal, né? Porque eu acho assim, eu tenho uma amiga que sempre fala: você faz chantagem com seus pacientes. Eu falo, não faço, mas eu causo um estímulo neles para eles ficarem mais conscientes. Então, eu mimo, eu dou kit, eu dou pasta, eu dou escova, eu dou tudo. Gente, mas é uma loucura. Eu desconto, eu parcelo, eu me viro em 50. Mas vocês assim, não podem deixar de ir no consultório da doutora Carol, que ela mima demais, gente. Eu mimo ela demais. Mima você, ela mima seu filho, ela mima. Ela Verdade. vai, entrega uns kitzinhos, entrega umas coisas. Gente, eu acho que assim, eu falo para ela, mas ela falou: Lucy, eu tenho amor pelo que eu faço. E presta atenção, se eu ganho do meu fornecedor, por que eu não posso te dar? Por que eu não posso, ao invés de pegar isso daqui que o meu fornecedor dá para mim, ela não pega lá da caixa e dá? Gente, ela monta um embrulhozinho. Eu compro as escovas, eu pago as escovas. Ela faz. Para as crianças, ela põe um brinquedinho. É assim, ó, é um carinho particular que ela traz para as pessoas, porque ela fala assim: nossa, eu sou tão abençoada, é uma graça, gente. Ela fala assim: eu sou tão abençoada, eu tenho que retribuir aquilo que eu recebo. É isso então, mesmo. assim, de que adianta eu receber se eu não souber dar? Exatamente. Então, quando você chega no consultório dela, você não quer mais ir embora. É uma coisa olha, bom. Você não quer mais ir embora, porque assim, a sala é uma graça, ela é uma graça, o tratamento é uma graça, com você, com as crianças, é tudo maravilhoso. Contato da doutora. Eu vou deixar. Vou anotar para vocês. Meu Instagram é @doutora.dra.cap, que é o meu sobrenome, né? CAPP. A Lucy postou, inclusive tem o meu @. É isso, Lu. Eu acho que eu sou muito feliz. Poucas as pessoas podem fazer o que amam todo dia. E eu posso. Então, eu acho que não tem nada melhor do que você transferir para o paciente não só agrado, não só chantagem, né? Como essa minha amiga fala. Mas eu acho que mimar o paciente para que ele saiba que ele é importante, que ele não é só uma boca.
sabe? Eu não tô cuidando de boca, eu tô cuidando de gente, eu tô cuidando de criança, eu tô cuidando de avó, de mãe. Eu brinco que quando eu comecei a atender, toda pessoa que eu punha na cadeira, eu pensava assim, eu tenho uma relação muito próxima com a minha mãe, você sabe disso. Toda pessoa que eu punha na cadeira, eu pensava, gente, eu vou atender da melhor forma possível, porque se fosse a minha mãe, eu Ela queria que a fala pessoa pensasse assim, sabe? Então, assim, eu não sou mãe, mas eu penso que o dia que eu for, eu vou querer o melhor para o meu filho. Eu vejo no consultório, eu brinco que eu nunca perdi paciente por conta de dinheiro, porque a gente dá um jeito, sabe? Mas assim, eu sempre penso o seguinte, eu tenho tantas mães que deixam de fazer para o filho fazer, sabe? E que elas também têm o direito de conseguir, sabe? Então é por isso que eu acho que eu nunca abandonei a clínica geral. O que eu não sei fazer, eu tenho dentista que vai no consultório e faz. O que eu não sou boa, eu indico. Eu tenho pessoas de confiança, profissionais de confiança. Graças a Deus, eu trabalho com gente muito séria, muito idônea, gente honesta, que gosta muito do que faz. Então eu acho que você ter o prazer de fazer todo dia uma coisa que você ama, não tem como dar errado, né? Então, venham, gente. não Vocês serão muito bem atendidos, recebidos, amados. Tem café e coração para todo mundo. olha só, tá vendo? Então, o importante não é apenas ser um profissional. O importante é amar aquilo que faz. Porque quando você ama aquilo que você faz, você dá o seu melhor. E olha só o exemplo que a doutora Carol deu. Existe amor maior do que de um filho para uma mãe, de uma mãe para um filho? Não. Então, assim, quando você está lá, ela quer o seu melhor. Então, busque profissionais que entendam a sua necessidade, mas que, acima de tudo, tenham um valor humano. Porque, neste momento, nós precisamos entender o quanto que necessitamos ser amados humanamente. A Exato. nossa importância, o nosso valor hoje não é pelo que nós somos e nem pelo que nós temos, mas sim da pessoa que nos tornamos e a pessoa que nós queremos ser. E a minha querida mulher maravilhosa que inspira todo mundo é assim. Ela quer o seu melhor. Então, não deixe de entrar em contato com a nossa querida doutora Ana Carolina Cap. Estamos chegando ao final e eu quero agradecer a todos que estiveram conosco, principalmente você, Carol, que me deu a oportunidade da sua companhia maravilhosa nesses momentos. A palavra de hoje é gratidão. Qual a sua palavra de hoje, minha amiga? Ai, a minha palavra de hoje, de todo dia, é gratidão. Todo dia, todo dia. Então, eu agradeço quem participou conosco, que veio, de certa forma, é um prestígio, né? Então, que veio nos prestigiar. Muito obrigada. A gente sabe o quanto à noite a gente quer descansar, o dia a dia de quem não pode trabalhar em home office e de quem está trabalhando em home office também é puxado. Então, muito obrigada. Eu estou sempre disposta, mesmo que seja para bater um papo, pode me adicionar, a gente conversa. Mas eu acho que é isso, né, Lu? Eu acho que o mais importante hoje, frente a tudo que a gente está vivendo, é a gente ressignificar as coisas, né? Então, ressignificar o trabalho, os amigos, os passeios, a família. Então, eu brinco, essa é uma frase que eu uso sempre. Eu falo, gente, no consultório tem sempre coração e café. Porque é isso, sabe? Eu acho que a gente tem pra... A minha mãe brinca que o consultório é meu retiro espiritual. Se eu tô bem, eu vou para lá. Se eu tô mal, eu vou para lá. Se eu tô feliz, eu vou para lá. Então, assim, eu quero que os meus pacientes se sintam acolhidos. Um minuto. Estamos no final. Vai cair a nossa live. E eu quero deixar aqui para vocês, ó, o meu carinho imenso e dizer para vocês, sempre acredite naquilo que você sonha, mas tenha atitude. Não é, Carol? Sem dúvida, né? Minha amiga, gratidão. Beijo.
Te amo. Beijo, Gente, eu gratidão também. por estarem conosco. Obrigada, eu. Não esquecem de seguir aí a dica da nossa querida Carol. Ai, não posso deixar, gente, olha que lindo. Ai, que lindo! Carol Miranda, ali do estúdio Unihair, mandou para mim daquele empreendimento novo que ela fez da pele chique. Entre em contato com ela. Isso daqui é Mulheres que Inspiram. Tchau, gente. Tchau, gente. Olha a foto, Carol.